Olá pessoal, aqui é a Fabiana da empresa Alves Consultoria Contábil e Treinamentos e hoje nós vamos falar sobre Simples Nacional vai mudar? Já convido você, empresa do Simples Nacional, a curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque é informação na certa. Nós iremos falar sobre DAS, IBS e CBS. Entenda o novo modelo híbrido do Simples Nacional. O que muda a partir de 2027? E por que setembro de 2026 é tão importante? O que você vai entender neste vídeo? Como funciona hoje o DAS? A lógica atual de apuração de recolhimento unificado do Simples Nacional. Há muitas dúvidas quando se fala em recolhimento de impostos via Simples Nacional. O que são IBS e CBS? Os novos tributos sobre o consumo tratados pela reforma tributária. O que muda a partir de 2027? Como IBS e CBS passam a integrar e as regras do Simples Nacional. Simples Nacional híbrido, a possibilidade de recolher IBS e CBS pelo regime regular. Por que setembro de 2026 importa? A janela de opção que todo empresário precisa conhecer. Como funciona o Simples Nacional? O regime foi criado para facilitar a tributação da microempresa e empresas de pequeno porte. É um documento, o DAS, é um documento de arrecadação do Simples Nacional, uma guia única de recolhimento. O valor do DAS não é um percentual fixo sobre o faturamento. A tributação depende de sua combinação de fatores analisados a cada apuração. Então, quando a gente entende-se que DAS é uma única guia, mas dentro dessa guia tem PIS, COFINS, CSL, IR, INSS, CPP, estão todos dentro da mesma guia. E o que determina a porcentagem desta guia, que vai ser paga mediante o faturamento, é a sua atividade da empresa, é o anexo do Simples Nacional, o faturamento do mês, a receita acumulada dos 12 últimos meses e os critérios específicos de algumas atividades. Tem alguns anexos que têm alguns impostos mais específicos dentro do DAS, que em outros anexos não tem. O faturamento à guia do DAS. Então, vamos colocar um exemplo. Existe uma empresa aqui de 30 mil. Essa empresa, ela faturou 30 mil. E o contador identifica que a atividade da empresa e o anexo correspondente calcula a receita acumulada dos últimos 12 meses, aplica a alíquota conforme a tabela do Simples e gera a guia do DAS, reunindo os tributos do regime a qual ela está enquadrada, que é o Simples Nacional. Então, normalmente, nós fazemos o quê? Pegamos toda aquela parte, apuramos o faturamento, que nada mais é do que as notas de saídas, tudo que for emitido. E aí nós identificamos que aquela empresa está no anexo X, anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, e calcula a receita acumulada dos últimos 12 meses. Após aplicar e identificar a alíquota efetiva, se gera a guia e apura-se o PGDAS. Agora nós vamos falar sobre dois impostos que vêm chegando aí e que há muitas dúvidas, que são o IBS e CBS. Os dois novos tributos que fazem parte da nova estrutura de tributação sobre consumo. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O tributo de competência federal verifica contribuições atualmente cobradas pela União sobre o consumo. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É um tributo de competência do Estado e município. Substitui tributos estaduais, municipais sobre o consumo. A partir de 2027, IBS e CBS passam a fazer parte da regra do Simples Nacional. O Simples Nacional não acaba. Há mitos dizendo que o Simples Nacional vai acabar. Não, o Simples Nacional não vai acabar. O regime continua existindo. O que muda é a forma como o IBS e o CBS podem ser tratados dentro da estrutura tributária de sua empresa.
A empresa poderá permanecer no Simples Nacional em determinadas situações, ou optar pelo recolhimento de IBS e CBS pelo regime regular. E nós vamos explicar mais à frente. O que é o Simples Nacional híbrido? A sua empresa, ela está nesse topo aqui. Os tributos do Simples Nacional, eles vão continuar sendo recolhidos dentro da sistemática unificada do regime na guia do DAS. Mas IBS e CBS, a empresa pode optar por recolher esses dois tributos por fora, uma guia à parte, como é um regime regular, a qual é aplicado para empresas de lucro presumido e lucro real. Então, você tem a opção do Simples Nacional escolher se vai querer tributar e recolher, melhor dizendo, IBS e CBS dentro da sua guia do DAS mensal ou recolher IBS e CBS de uma forma regular, de uma forma à parte. Isso é opcional. E agora, o mês de setembro é o mês da opção, é o mês da escolha. Dois modelos possíveis dentro do Simples Nacional. Nós vamos apresentar o primeiro modelo. O primeiro modelo, simples, com IBS e CBS dentro do regime, permanece no Simples Nacional, a empresa permanece no Simples Nacional, IBS e CBS são recolhidos dentro da sistemática do Simples Nacional. Qual é essa sistemática, Fabiana? Uma única guia, o DAS, logicamente de recolhimento unificado, como hoje é, pelo DAS. E nós temos o modelo número 2, o Simples Híbrido. O Simples Híbrido, ele permanece no Simples Nacional, e aí você opta por recolher IBS e CBS do regime regular, que significa o quê? Vou recolher eles à parte. E esses dois tributos são apurados separadamente, e aí não são mais contabilizados dentro do DAS. E aí talvez surja uma dúvida. Fabiana, isso é vantajoso? E nós vamos adentrar e informar para você, empresário, o que você precisa analisar no contexto completo da sua empresa, se você escolhe o modelo 1, que é um modelo normal, de recolhimento de IBS e CBS dentro de uma única guia, ou se eu vou escolher o simples híbrido, a qual eu recolho os outros impostos pela única guia do DAS e somente IBS e CBS será recolhido à parte. A escolha não é sobre qual imposto é menor. A escolha ela envolve várias variáveis. E uma delas que precisa ser avaliada no seu planejamento tributário é o tipo de atividade, o perfil dos seus clientes, as vendas para empresas ou consumidor final. Tem empresas que vendem diretamente para a pessoa física, tem empresas que vendem diretamente para a pessoa jurídica. Então, isso tem que ser avaliado no seu planejamento tributário. Para fornecedores, créditos tributários, formação de preço, a chamada precificação, a margem de lucro, fluxo de caixa e documentação fiscal e o impacto operacional. Então, nós estamos tratando de 9 variáveis a qual precisam ser analisadas na sua empresa. O que, se realmente o modelo 1 encaixa ideal neste momento a qual meu cenário estou vivendo, ou o modelo 2. Por isso que precisa de uma assessoria, de uma ajuda, de uma análise, ou melhor, de um estudo. Setembro de 2026 é um mês que merece atenção, muito especial. Primeiro, porque a empresa já optante pelo Simples Nacional, que querem aderir, avaliar o regime regular, que nada mais é do que recolher IBS e CBS por fora, no primeiro semestre de 2027, devem ter a opção neste período. Então, vamos lá. Eu sou uma empresa do Simples Nacional e quero que a minha empresa, no primeiro semestre de 2027, ela faça o recolhimento de IBS e CBS pela forma regular, sendo apurado separadamente e não dentro do DAS. Aí eu tenho que optar agora, no mês de setembro, do dia 1º até o dia 30,